Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do APEP On. Me chamo Alexandre Santana, analista de investimentos sênior da Singenta Prev e coordenador da Squad de Investimentos da APEP. Junto comigo na moderação, temos Ana Lúcia, consultora da Diretoria de Controle de Investimentos da Fundação Itaú Unibanco e membro da Squad de Investimentos. Hoje vamos conversar sobre um tema muito relevante para os investidores institucionais e especialmente para as entidades fechadas de previdência, né? Qual o papel do crédito na carteira previdenciária, com foco na complementaridade entre as estratégias de crédito high yield e crédito high grade. É recorrente no noticiário, né, e nos fóruns de discussões de investimento, ambas as classes. Então, a ideia aqui não é colocar uma estratégia contra a outra, mas entender como cada uma pode contribuir para uma carteira mais equilibrada, diversificada e aderente aos objetivos de longo prazo dos planos de benefício. Tá? Então, para essa conversa, temos a satisfação de receber Daniela Gamboa, da Sul América, e o Eduardo Teles, do Bradesco Asset. Então, Dani, eu vou passar a palavra para você. Peço aí que você conte um pouco da sua trajetória aí, quem é a Daniela Gamboa. E na sequência, Edu, por favor, peço que você também se apresente. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigada, Alexandre, Ana, pela oportunidade de estar aqui hoje. Então, como você falou, eu sou a Daniela Gamboa. Hoje eu sou a CIO aqui da parte dos ativos de crédito privado e imobiliário da Sul América Investimentos. Mas eu tenho aí 25 anos praticamente de mercado financeiro, muito ele neste mundo de crédito. Já fui do lado de banco, então analista de crédito do lado dos bancos, mudei do lado da mesa. Hoje olho aqui como, né, assim, como o mundo da gestão. Então, eu falo assim, na essência, é o mesmo tipo de análise, mas com outro tipo de dinheiro que a gente olha aqui. E posso falar, né, que com esses 25 anos aqui de mercado financeiro no mundo de crédito, a gente já viu bastante coisa evoluindo. Acho que bacana essa oportunidade da gente falar e dessa complementariedade que você comentou aí, que a gente tem hoje opção, eu falo para todo mundo, né? Tem opção para todo o perfil de risco que o investidor quiser correr. Perfeito. Obrigado. Edu, vai lá. Bom, gente, Ana, Alexandre, muito obrigado aí pelo convite, né? Falar um pouco do que a gente tem feito e como que a gente acha que o crédito estruturado se adequa, né, à carteira dos investidores. Eu tenho 13 anos de mercado financeiro. Eu comecei no corporate banking, fazendo crédito para empresas dentro de instituições financeiras. Em 2015, eu me tornei sócio de uma gestora independente também para fazer isso, um modelo muito similar, que lá fora se chama hoje Direct Lending, né? E me juntei ao Bradesco em 2021 para conduzir essa tese de crédito estruturado dentro do banco. A atuação em 2021 ainda era tímida. Desde então, a gente vem evoluindo em algumas teses, como gestão de FDICs, multimercado de crédito estruturado fechados de longo prazo, estratégia de Fiagro. Agora a gente está incubando teses imobiliárias e de infraestrutura também através de FIPs e IEs. Então a gente acha que tem um caminho bem bacana dentro da Bradesco Asset. Além disso, eu gosto muito de jogar squash, jogo squash competitivamente, adoro cinema, literatura, enfim, acho que é um pouco esse o contexto. Legal. Ótimo. Bom, obrigado. Bom, então acho que para a gente até endereçar um pouco aqui, né, a nossa discussão e construir até uma linha de raciocínio aqui, né, para quem está nos ouvindo, Dani, se você pudesse sintetizar, né, de forma simples, o que caracteriza uma estratégia de crédito high yield, né? Acho que essa definição, esse pontapé inicial aqui na discussão, acho que é super importante.
Eu vou começar pelo lado do high grade, vou deixar o Eduardo Perdão, desculpa, high grade. comentar o high yield. Imagina, que é, né, assim, tentando falar de uma forma simples, um emissor high grade, eles são os emissores de baixo risco de crédito, então tendem a ser as grandes companhias, aquelas companhias muitas vezes que são as companhias listadas, ou seja, que têm acesso a diversas fontes de financiamento, que têm balanços bastante sólidos, com governanças estruturadas. Então, que a gente pode dizer que a gente tem uma chance enorme de quando a gente empresta dinheiro, eu estou falando aqui de emissores corporativos, mas poderiam ser emissores bancários, uma operação estruturada. Então, quando a gente investe nessas operações, a gente tem ali uma chance enorme da gente receber o nosso recurso de volta sem nenhum transtorno, né? Sem nenhum problema ali no meio do caminho. Quando a gente fala da própria indústria de fundos, tá? Até para a gente quantificar e as pessoas terem aí ideia, né? Assim, ordem de grandeza, no mercado brasileiro hoje, assim, o volume relevante que a gente enxerga na indústria de crédito, ela é na indústria de high grade. Então, a indústria que a gente acompanha é uma indústria falando de fundos. Então, os FIIs, eles são fundos que têm 2,2 tri, é o número que a gente acompanha. Perto de 90% disso, que são os fundos, tá? Que a gente chama de high grade, que tem carência até D60, a gente chama de acima de 90 dias para resgate, a gente entende que tem uma característica ali de um pouco mais de tomada de risco, tá? Então, 90% da indústria hoje está neste mundo aqui de fundos até 60 dias de resgate, tem esse volume menor aqui no mundo acima de 60 dias. E o que tem também, eu acho que aí deixa para o Eduardo comentar bem melhor, a gente tem o mundo do FDIC, né? Uma classe que cresceu aí de uma forma muito rápida nos últimos anos, acho que tem ganhado, né? Assim, ganhou muito espaço, ganhou muita visibilidade, já é uma indústria de mais de 700 bilhões de reais. De novo, vou deixar para o Eduardo comentar. E tem também, ele deve comentar, os FIIs e os FIAGROS, que também, se a gente soma ali, também tem mais um volume importante, tá? Mas, assim, só para dimensionar também, hoje, em termos de fundos, né? Os fundos abertos ali para carência, que tem para resgate, a gente tem um volume bem relevante dentro desse mundo dos fundos de crédito privado high grade. Perfeito, obrigado, Dani. E aí, Edu, até conectando um pouco, né, no que a Dani falou, no caso do high yield, né, o crédito estruturado, né, como a gente chama também no mercado, eu prefiro até esse nome. Qual é a principal Uhum. diferença em relação ao crédito high grade? Então, acho que existe uma confusão de conceitos entre o que é high yield, e o que é crédito estruturado, tá? Eu acho que high yield é todo o universo de empresas menos o que a Dani falou. Então, são os grandes emissores, usualmente empresas listadas de grande porte, né? Que obviamente você financia com maior risco e maior nível de retorno também, para compensar esse maior risco, né? E aí você tem o crédito estruturado, que eu prefiro o conceito da securitização, que a gente está falando de você adquirir um pool de ativos, né? Através de um único veículo. Eu acho que a Dani mencionou bem isso. Pode ser um FDIC, que é o que cresceu mais ultimamente. Pode ser um Fiagro, pode ser um fundo imobiliário, mas eu acho que a característica principal é que aquele ativo ele detenha um pool de ativos. E dentro dessa classe, você pode ter níveis de riscos muito distintos. Você pode ter, por exemplo, uma carteira de empréstimos de antecipação de FGTS, que hoje é uma carteira que tem uma perda que se aproxima de zero. Mas você também pode ter uma carteira de crédito pessoal, em que a inadimplência roda aos 50%.
Só que o retorno dessa carteira faz com que a TIR desse portfólio remunere o investidor, né? Tem uma particularidade interessante do FDIC e desses outros tipos de fundo, que dentro de uma mesma, dentro de um pool de ativos, você pode ter perfis de risco distintos, através do trancheamento dos fundos, né? Então, dentro de um mesmo veículo, você pode ter uma cota com pouca expectativa de retorno, ou um retorno menor, com mais proteção, através de uma subordinação, né, que a gente chama que basicamente é o responsável por absorver as primeiras perdas daquele portfólio, né? É, eu gosto de comparar essas estruturas com níveis de subordinação como se fosse um banco. Enquanto o cotista sênior ele se assemelha mais a comprar um CDB de um banco, você como cotista subordinado você está no equity daquele banco. Então você paga todas as suas obrigações, a parte, o que sobrou disso é o seu retorno, né? Então, enfim, é uma forma como eu gosto de segregar o que a gente chama de high yield, o que a gente chama de crédito estruturado. Eu falaria que crédito estruturado é um tipo de ativo, enquanto high yield tem mais a ver com perfil de risco. Perfeito. Obrigado. E aí, Dani, nessa linha, a gente pode dizer então que o high grade ele busca mais previsibilidade e o high yield ele busca mais prêmio, ou essa visão ela é simplificada demais? Essa visão ela tá correta conceitualmente, apesar de simples, né? Ela é uma visão correta no sentido de quando você está investindo num fundo de crédito high grade, você está sim buscando mais previsibilidade. Em troca disso, você vai aceitar um retorno menor do que se você for investir num fundo high yield que ele vai fazer o inverso e vai tomar mais riscos em busca de um retorno maior. Então, isso, assim, de novo, de uma forma simples, acho que o Eduardo também, assim, explicou onde fica o mundo do estruturado, que aí eu acho que aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que lado que a gente vai colocar o mundo dos ativos estruturados, porque tem sim ativo estruturado no high grade e no high yield. Então é só a gente não colocá-lo inteiro no high yield, né? Que eu acho que a gente estaria cometendo um erro muito grave, né? Se a gente resolvesse chamar tudo FDIC de high yield, por exemplo, eu acho que seria muito desonesto, assim, muito errado da nossa parte. Perfeito. Ana, passo a É, palavra para Ana. falando agora um pouquinho de cenário, né, Daniela, como você avalia hoje o mercado de high grade, considerando o elevado nível da taxa de juros e o ambiente de spreads mais pressionados? Na sua visão, o prêmio de risco segue adequado? Ana, eu falo sempre que esse é o grande dilema do gestor de high grade, né? Que acontece? A gente tem usualmente, né? Assim, os fundos de crédito high grade, eles são fundos pós-fixados, ou seja, ele vai buscar entregar o CDI ou superar o 100% do CDI. Então, o que acontece? O investidor ele vai ter muito interesse em aplicar neste fundo, então a gente vai ver um fluxo relevante de dinheiro indo para estes fundos quando a gente tem taxa de juro alta. Então, o momento que a gente está vivendo agora, por exemplo, né, a gente passou o ano passado, juro de 15%, agora a gente está aqui né, num dia, inclusive, um dia de decisão aqui de taxa de juro, mas a gente ainda está no mundo quem sabe, indo para um 14,5%. Ou seja, a gente tem um juro alto hoje no mercado, o que atrai o investidor para fundos de crédito privado high grade, que vão competir, então é um dinheiro enorme entrando para a classe, e competir por um volume de ofertas limitado faz com que o spread caia. Ao mesmo tempo em que você tem uma questão de fundamento prejudicada das companhias, exatamente pelo mesmo motivo, por a gente estar vivendo um momento de juro alto
e que penaliza, sim, a estrutura de capital das companhias como um todo, né? A gente não precisa entrar muito aqui em detalhe, falando de uma forma bem genérica. Ou seja, a gente vive sempre esse dilema, né? De como é que a gente faz para é, estar bem posicionado e ter um bom produto num momento de juro alto. Eu falo que assim, o grande segredo, e assim, talvez o grande recado para o investidor é fazer uma boa seleção de gestor. Então, é entender se o gestor tem bons processos, bom processo na hora de comprar, bom processo na hora de monitorar, e tem uma carteira ali, vai construir uma carteira diversificada, com ativos líquidos, que ele possa realmente fazer uma gestão ativa. Aí sim você consegue, eu falo, se você consegue entregar valor para o investidor, independente do nível de spread que a gente está enxergando, tá? Porque se você perguntar hoje de uma forma estrutural, a gente enxerga que a gente está vendo um spread para os nomes de primeiríssima linha, né? Para os AAAs, para os AAAs, que a gente está enxergando um spread baixo. O que Uhum. não significa que a gente não enxergue boas oportunidades, tá? A gente sempre, assim, dentro deste, né, dentro do mercado inteiro, a gente sempre enxerga, não é tudo, né? Mas é a hora de ser realmente, assim, bastante seletivo, olhar bem o ativo que você vai colocar dentro da carteira, mas a gente consegue sim, né, assim, o gestor de high grade, mesmo com essa adversidade que eu falo, né, de estar vivendo esse dilema do juro alto que prejudica fundamento, mas mantém o dinheiro ali à disposição. Acho que o gestor, fazendo uma boa seleção ali do ativo, ele consegue construir ótimas carteiras e consegue entregar bons retornos para o investidor. Tá bom, obrigada, Dani. Eduardo, nesse ambiente mais cauteloso, você acha que o crédito high yield oferece mais risco ou mais oportunidade? O prêmio atual compensa esses riscos? Então, Ana, acho que a Daniela já começou a falar um pouco dessa conjuntura, né? Acho que a gente está num momento bem particular, né? A gente está num momento de juro real muito elevado, né? E por muito tempo, né? É um juro alto persistente, né? Eu acho que isso impacta muito o balanço das companhias, tá? A gente tem também um cenário de um endividamento das famílias bastante alto, né? E a gente começa a ver esse comprometimento das famílias impactando os níveis de inadimplência quando a gente olha as carteiras bancárias mais expostas principalmente aos créditos de baixa renda. E eu acho que a resultante disso foram alguns eventos de crédito que a gente teve, né? De muitas companhias que fizeram muito investimento, num contexto de juro real muito mais baixo, né? A gente lembra que em 2021 a gente chegou a ter juro real negativo, com projetos de investimento bastante ousados. E esses investimentos eles tiveram uma remuneração inadequada frente ao juro real hoje em dia, né? Então essas companhias tiveram dificuldade. A gente teve alguns eventos de crédito recentes, né? É, Isso vale para as empresas mais high yield? Também vale. São empresas que têm menos acesso ao mercado de capitais, menos acesso ao mercado bancário. Elas têm uma particularidade. Elas costumam investir menos, justamente pelo menor acesso a funding. Então, posso dizer que elas tiveram menos surpresas de tomar recursos para fazer um investimento e se frustrar por conta de um cenário muito distinto do que é o esperado. Isto tudo posto, a gente hoje, dado esse nível de juro e a despesa financeira que a gente vê nas companhias, a gente é pouco construtivo para o crédito high yield corporativo. Tem um motivo também que a gente acha que esse tipo de crédito é necessário você ter um monitoramento muito próximo, você fazer créditos curtos com garantias que você está monitorando e acompanhando muito de perto. Então a gente é pouco construtivo a essas operações que têm um prazo muito longo, que se assemelham a estruturas de operações high grade com emissores high yield, tá?
Então, esse é o universo corporativo high yield. Quando a gente vai pro crédito estruturado, a gente tem um motivo para a classe, principalmente dos FDICs, terem crescido como cresceram nos últimos 4, 5 anos, né? A gente tem um ativo que é uma renda fixa, então, como a Daniela falou, né, isso num país como o Brasil atrai muito o investidor. Num momento em que o risco de mercado tem muita volatilidade, e o investidor está buscando algo mais descorrelacionado, isso faz muito sentido, né? É um ativo bastante descorrelacionado. E a gente também viu performances bastante consistentes. Os FDICs tiveram alguns eventos ao longo de 22, 23, mas de forma geral eles entregaram bons retornos. Isto posto, a gente é mais construtivo para esse crédito estruturado, principalmente de emissões que têm um histórico, vamos dizer, positivo, né? Então, são estruturas já testadas e com níveis de proteção que permitem um aumento de inadimplência, que é um pouco da nossa expectativa, especialmente quando a gente está falando do crédito pessoal, tá? Tá bom, obrigada. Daniela, ainda falando um pouquinho de spread e prêmio de risco, no high grade, como avaliar se o nível atual de spread, muitas vezes comprimidos em patamares próximos ao CDI, está remunerando adequadamente o risco do emissor? A gente gosta sempre de olhar e aí combinar uma análise fundamentalista, então olhar para os dados em si do próprio emissor e olhar questões de mercado, tá? Para essa avaliação fundamentalista, e assim, dentro de casa, né? Então, hoje na Sul América Investimentos, a gente tem uma metodologia proprietária. O que que a gente analisa, né? De uma forma simplificada, assim, itens qualitativos, e aqui hoje não é pouco relevante, eu até começo falando por ele, porque hoje metade da nossa nota, ou seja, metade da avaliação que a gente faz de cada nome que a gente investe, são aspectos qualitativos. Então, é entender qual que é o porte da companhia, qual que é o nível de governança, alinhamento entre as pessoas que fazem parte ali, se eles evitam conflitos de interesse. Então, isso, e assim, gosto de reforçar, eu acho que é um item cada vez mais importante dentro de uma avaliação de risco. Vai combinar isso com toda uma avaliação quantitativa, então, índices financeiros dessa companhia, que a gente vai olhar lá o índice de liquidez, uma alavancagem, como estão as margens. Eu falo, olhar o histórico, mas até mais importante do que isso é a gente usando nossas premissas macroeconômicas e a gente projetar. Eu falo, o histórico é muito legal, saber como é que essa empresa chegou até aqui, mas quem paga a gente é o que essa empresa vai fazer lá para frente. Então, quanto ela acha que ela vai investir, quanto ela vai gerar de dinheiro, é esse dinheiro lá para frente que vai pagar a gente. Acho que é legal. Aí, a partir daqui, a gente chega numa avaliação nossa com relação ao perfil de risco. Eu enxergo que esse é um emissor de baixíssimo risco, então ele é um A+, ou ele é um B. A gente faz uma classificação aqui interna razoavelmente parecida aí com o que uma agência de rating faz. E a partir daí eu vou construir, a gente já tem, assim, tem aqui dentro de casa, pares, e olhar no mercado os preços desses nossos pares. Então, eles são, assim, pares em perfil de risco, pares em perfil de prazo, pares em perfil setorial, e a gente vai combinar toda essa avaliação para enxergar. Estou aqui analisando uma emissão em primário de Sabesp, um vencimento em 7 anos, mas que tem algumas amortizações pelo meio do caminho, que vai me trazer uma duration de 3 anos. Como é que estão as outras emissões de Sabesp, mas também como estão as emissões de Copasa, como está a emissão de Sanepar e de repente, outros pares de risco aqui. E eu falo, né, essa questão também de... Então, a gente vai chegar ali numa conclusão de que a gente consegue plotar essa nova emissão numa curva da história dessa própria companhia. E aí a gente vai também com uma visão técnica, o que é isso, né?
Ah, o juro continua alto, a gente continua enxergando dinheiro entrando para a classe de ativos de fundo high grade, ou seja, a gente segue tendo uma compra muito forte pelos ativos, a gente enxerga a tendência de continuidade de fechamento de spread. Se eu enxergasse o Uhum. contrário, tá dinheiro saindo da indústria, eu vou falar, não, a tendência dos spreads seria aumentar. Mas, né, assim, hoje o que a gente vê é bastante comprador. Então, muitas vezes as pessoas falam, né? Poxa, estou vendo aqui uma emissão num spread de um patamar muito apertado. O que vocês fazem? Eu falo, se eu achar que eu estou comprando um papel a CDI mais 0,80, que é apertado, mas que daqui a 3 meses esse CDI mais 0,80 vai virar CDI mais 0,60, alguém vai comprar a CDI mais 0,60, ele pode ser um ótimo investimento, né? Ele pode não ser um investimento que a gente chama de estratégico para permanecer dentro da nossa carteira há muito tempo, mas de uma forma tática eu vou ganhar com vou ter esse ganho de capital desse fechamento de spread no intervalo de tempo, vou me desfazer desse ativo, coloco o meu dinheiro no bolso e vejo o que eu tenho de oportunidade ali para frente, tá? Então, o que eu acho que é só importante, assim, a gente tem que ter todo um processo desenhado para avaliar risco, entender a questão técnica, o que está acontecendo aqui nesse mercado, para poder ter essa visão, que é muito importante, tá? Onde está o mercado, como é que é a nossa expectativa para frente, para a gente conseguir definir o que é bom, né? O caro e o barato, ele não é igual, dadas as nossas perspectivas aí com relação a fluxo para frente, tá? Com certeza. Eduardo, no high yield, como diferenciar uma boa oportunidade de uma taxa elevada que pode estar refletindo um problema estrutural de crédito? Ana, acho que aqui a gente tem alguns fatores que a gente adota no nosso processo de investimento que, no fim, o que a gente quer é ter como resposta se aquele investimento faz sentido ou não, né? É, falando do crédito high yield corporativo, né? Eu acho que tem um viés de seleção adversa que é o quê? Diferentemente dos setores que a Dani está mais exposta, o segmento de high yield costuma operar em setores menos resilientes e mais voláteis. E essas companhias, elas costumam ter acesso ao mercado de capitais justamente no momento em que esse cenário, esse ciclo está mais favorável para ela, porque ela estampa um balanço mais bonito, fica mais fácil de convencer os investidores a financiar aquela companhia. Então, uma coisa muito importante é avaliar os ciclos, o histórico dessa companhia, né? É uma empresa recente, não é? Então, isso é uma coisa que a gente atribui bastante peso, tá? Uma coisa que é super importante nesse universo que a gente tem menos informação, né? Essas empresas estruturalmente você tem menos acesso às informações delas. A gente gosta de fazer análises qualitativas com os stakeholders. Então você verificar, pô, ela está trazendo fornecedores, como que ela está com o relacionamento com os clientes? Ela teve uma perda de algum cliente relevante recentemente? Como que o concorrente dela enxerga essa companhia, né? Essa companhia tem queimado margem? Não tem? Então essas análises elas são bastante importantes e são preditivas para o que a gente vai ver no balanço depois de algum tempo, tá? Então acho que são aspectos bem importantes. Outro ponto que a gente leva bastante em consideração é o que eu diria que eu chamo de análise cadastral. A Dani falou de governança. Eu acho que aqui a gente vai um passo além, né? Pô, quais são as referências daquele sócio, daquela gestão? Qual que é o histórico deles, né? Já tiveram históricos de problema? Como eles lidaram com credores nesse contexto? Então, são informações bastante relevantes. E aí, por fim, eu acho que tem um caráter do high yield que aí é mais importante do que no high grade, são as estruturas das operações.
Usualmente a gente está falando de operações com colaterais, né? Colaterais que dentro de uma perda esperada de uma operação, você tem a probabilidade de acontecer aquela perda, e se acontecer aquela perda, o quanto que você perde de fato, né? E a atribuição de valor à garantia, ela vai te dar a resposta desse segundo fator. Então, você está fazendo uma operação com garantia imobiliária. Você está avaliando direito esse imóvel? Você está avaliando as certidões? Se existe alguma execução fiscal naquele imóvel? Se existe liquidez naquele imóvel ou é uma matrícula no meio de uma fazenda que é do devedor, né? Operações de recebíveis. Você está fazendo a checagem desses recebíveis? Esses recebíveis foram performados? Você teve capacidade de verificar isso? Existe risco de fungibilidade? Ou seja, o cliente dessa empresa paga a empresa ou paga uma conta que já é em nome dos credores, né? Então, todas essas variáveis, elas importam muito para o sucesso, para o êxito ou para o fracasso de uma operação. Por isso que a gente acha que é muito importante é, um gestor profissional para avaliar esse tipo de risco. São muitas particularidades quando a gente está falando de estrutura e nessa menor transparência que essas companhias têm, como você acessa essa informação, tá? E aí, quando a gente vai para o crédito estruturado, acho que coisas que são bastante importantes para nós são, bom, obviamente o histórico daquele portfólio, né? Aquele portfólio, ele traz TIR para quem adquire, né? Uma TIR que faz sentido. E quando a gente está falando das estruturas, a gente tem acho que tem dois grandes pilares. O que que a gente quer? A gente quer que os documentos daquela operação façam com que a carteira prospectiva ela tem um comportamento muito parecido com o que a gente está vendo no passado. Então a gente cria critérios para que um FDIC de crédito consignado continue fazendo crédito consignado, com aquele perfil de idade, com aquele perfil de pré-pagamento. Então, são coisas que a gente tenta fazer com que o passado seja parecido com o futuro. E aí, o outro tema que a gente coloca bastante peso caso esse futuro seja diferente do que a gente viu no passado, quais são as condições de contorno? Como a gente defende o cotista, o credor, nesse contexto, né? Você tem gatilhos que geram um vencimento antecipado, um reenquadramento daquele FDIC, né? Então são fatores que a gente avalia e a gente consegue determinar, né? Se uma operação que aparentemente tem uma taxa atrativa, de fato é atrativa, ou tem alguma casca de banana em tudo isso que eu mencionei. Obrigada, Eduardo. Devolvo para você, Alexandre. Boa, legal. É, Dani, se a gente olhar ali, né, os eventos que aconteceram de Americanas e Lights, né, a gente teve mais algumas empresas ali, mas houve uma abertura forte ali dos spreads, né, em 2023. A gente até olha um pouco a rentabilidade do IDA, né, naquela fase o IDA-DI, né, ele performou ali abaixo do CDI, mas depois, né, esses spreads voltaram a fechar e teve uma recuperação muito forte, enfim, e a performance do índice foi bem superior ao CDI. E aí a gente traz para um recorte atual, né? Em março ali também houve uma abertura forte dos spreads, né? Causado por alguns papéis aí. Então, a gente entende que mesmo, né? O high grade ele tem, né? Volatilidade ali por conta da marcação a mercado. Como que o investidor institucional ele deve interpretar esse movimento, né? Isso é um movimento de oportunidade, né? Porque e eu direciono essa pergunta porque eu lembro ali no caso de Americanas e Light que a gente teve perfis conservadores que tinham exposição a crédito, né? High grade e que em alguns meses ali acabaram performando abaixo, né? Dos perfis moderado e agressivo, né? Então
Como que o investidor institucional ele deve interpretar esses movimentos pensando numa alocação ali de médio e longo prazo? Alexandre, a gente sabe que o investidor, ele nunca gosta de ver aquela cota abaixo de 100% do CDI, né? Eu acho que isso normal, né? Eu não gosto, você provavelmente não gosta. Uhum, A gente sabe que é uma reação bastante, né, assim, natural não achar interessante, talvez não criar isso ou não ter isso como uma expectativa quando o investidor coloca o seu recurso num fundo de crédito high grade, né? Mas eu acho que sim, assim, a marcação a mercado, ela é, assim, uma parte muito importante da gestão de crédito dos fundos high grade, né? Então, eu acho que ele tem que dar, assim, mais tranquilidade e oportunidade na nossa visão do que a gente enxergar isso como uma visão negativa, tá? Então, acho que a primeira parte que o investidor pode estar tranquilo, né? Esteja ele num produto de liquidez imediata, então num D0, D1, num produto D30, num D60, que todo mundo que entra no produto ou sai do produto, ele sai com a cota correta, porque os ativos estão diariamente precificados a mercado. Então, acho que isso, né, assim, deveria trazer, né, deveria levar conforto para o investidor quando coloca o recurso ali. Mas aqui, né, você falou de alguns eventos, de crédito, o que que é importante o investidor também olhar? O que que é uma marcação a mercado, que a gente chama de uma marcação a mercado temporária? Então, ela pode ser o que a gente chama de um beta, né? Ela pode estar acontecendo só porque o risco do mercado inteiro aumentou. Então, a gente viveu, assim, um pouco disso agora em fevereiro. Então, a gente teve o início da guerra, e aí a gente viu numa sequência, né, uma sequência de dias mesmo, a recuperação extrajudicial da Raizen, a recuperação extrajudicial do GPA. Então, aquilo gerou, sim, um mau humor, né, um mal-estar ali no investidor, um pouco de movimento de resgate. Então, a gente viu, sim, assim, independente do ativo, né, estar ou não diretamente relacionado a esses eventos, ou a gente enxergar um grande aumento de risco no emissor, a gente viu uma abertura de spread. Eu falo, essa abertura de spread aqui, ela é uma oportunidade, tá? Então, a gente, por exemplo, nesse momento, fevereiro, a gente não fez muita coisa, não, vamos ser bem transparentes, porque assim, acho que a gente tem, a gente ali ainda não tinha conforto, né, assim, ou tranquilidade para dizer o quão temporário seria, né? Então, assim, o que que a gente geralmente faz como gestor? A gente esperou ter mais visibilidade de será que vai ter muito resgate? Será que vai ter muita gente vendendo ativo? No momento em que a gente enxerga que não, olha, a gente já enxergou o fluxo estabilizado, a gente consegue distinguir o que que é um bom ativo do mau ativo, isto é uma oportunidade, porque a gente viu os mesmos nomes que a gente via em janeiro, às vezes pagando 30 bases a mais, né? Numa questão, numa janela temporal muito curta. Então, de novo, se você está falando de eventos de marcação temporária, o que é diferente de um evento de marcação que a gente chama de definitivo, que são realmente as marcações que vêm dos problemas de crédito. Então, para os gestores que tinham Raizen nas suas carteiras, eles ali, né, parte do valor ele não é recuperado mais, né? uhum, Está ali, existe uma negociação acontecendo, estão finalizando tudo isso, mas muito provavelmente eles não chegam a recuperar 100% daquilo que foi investido, né? Falando a mesma coisa do GPA. uhum, E a história que a gente já pode contar, tá? Americanas, sim. não se recuperou 100% daquele valor que foi investido ali naquele momento. Então, eu acho que sim, o investidor ele precisa estar, né? Selecionar bem um gestor, ter um gestor que tenha essa capacidade de não estar nos problemas definitivos, né? Tá nas marcações que são marcações temporárias e que tenha condição de fazer essa gestão ativa, ou seja, que seja preparado para quando você tem uma abertura, ele está ali, né? Na hora certa, sabendo aproveitar isso para ter esse ganho de capital, né? E aí poder, como você comentou, que isso aconteceu, a gente já viu muitos fundos performando muito bem ali em 2023, depois da própria abertura de Americanas.
A gente vê um pouco disso também agora, tá? A gente já vê boas performances em abril, em maio. Então, um pouco dessa história se repetindo aqui também. Obrigado, Dani. E aí, Edu, a Dani até falou um pouco aqui da questão também de liquidez, né? E amarrando aqui um pouco o que ela falou. Acho que um dos desafios para a gente aqui que faz alocação, né, quando a gente olha ali para crédito high yield, é a liquidez, né? Os produtos que a gente tem disponível no mercado, a gente está falando de fundos D90, D180. Então, assim, como que você, como que se avalia, né, se o prêmio oferecido da estratégia ela compensa essa menor liquidez, tá? Então, se eu estivesse falando aqui para um investidor, né, que querer se alocar nessa classe, né? Como que esse prêmio compensa a questão da liquidez? Olha, eu vou tentar formular essa resposta. É uma resposta bem complexa quando a gente está falando de fundos high yield, tá? O que eu posso dizer é, existe prêmio de liquidez nos ativos, tá? Então você consegue comprar ativos que não têm liquidez com maior prêmio. Existe isso de fato, tá? Eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente tenta falar de liquidez versus o prazo de resgate dos fundos, né? Eu acho que a gente está vivendo um movimento bastante abrangente nos Estados Unidos de private credit, né? Então lá existe um mau humor no segmento, principalmente pela exposição das empresas, dos fundos em empresas de software, né? Financiando leverage buyouts. E isso fez com que o investidor de varejo pedisse resgate, e basicamente esses fundos não têm liquidez, né? Então não adianta falar, pô, esse fundo tem D90 ou D60 se aquela carteira de ativos não tem liquidez, né? E o que que aconteceu? Esses fundos, inclusive, tinham previsibilidade de fechamento, né? Então, são fundos que lá eles denominam de semilíquidos. E esses gatilhos, né, que a gente chama de gates, foram todos acionados, majoritariamente em várias casas. No Brasil, a gente já viu isso em alguns fundos com esse perfil, né? Fundos abertos que detêm ativos ilíquidos. Num momento de problema, assim, o crédito high yield você está mais exposto a um cenário de evento de crédito. Fato. É, Você ter uma carteira ilíquida pode gerar problema e você vai ter que fazer um fechamento caso você não consiga gerar liquidez naquela carteira. Eu tenho uma preocupação do investidor estar buscando sempre um prazo de cotização, um prazo de resgate muito curto, e acaba fazendo com que você influencie o gestor a ceder para fazer produtos de baixo resgate, apesar de ter uma carteira bastante líquida, tá? A gente tem muito esse debate. Eu, por exemplo, o fundo mais high yield que a gente tem no portfólio é um fundo fechado de prazo determinado. Os nossos concorrentes são todos fundos D90 ou D180. É, então, assim, é um pouco do que eu tenho mais capacidade de falar sobre a liquidez ou iliquidez do ativo do que propriamente a liquidez ou iliquidez de um fundo ou de outro, né? Eu só acho que o investidor deve fazer esse questionamento. O gestor está tratando de uma forma responsável a gestão de ativos e passivos dele? Eu acho que esse é a indagação que um investidor como vocês deveria fazer, tá? Perfeito, não, ótimo. É, um ponto que é importante, né, que acho que é um dos receios do investidor, quais proteções assim são, aí é um pouco do que você faz, né? Acho que você já falou isso anteriormente aqui, né? Mas quais proteções são indispensáveis, né, para essas operações? A gente, é claro que quando a gente fala do universo de operações estruturadas, né, você tem muitas operações, mas assim, de forma mais objetiva, né? Quais proteções são indispensáveis? E acho que assim, o noticiário, né, o policial, ele está um pouco
agitado e a gente viu o nome de algumas gestoras aí, isso traz preocupação para a questão do risco de imagem, né? Se tratando principalmente de fundos que são ilíquidos, né? Então, o investidor institucional, o fundo de pensão, ele tem muito essa preocupação. Então, quais proteções são indispensáveis e, em questão de governança ali, quais são os cuidados que vocês tomam, né? Até amarrando com tudo um pouco que está acontecendo aí. Bom, falando de risco de imagem, eu acho que eu tenho um benefício muito grande de estar numa casa, a Dani também tem esse benefício, de uma casa que detém uma governança muito forte. É, E assim, não é a minha vontade que vai fazer eu adquirir um ativo ou não. Existe todo um processo regimentar que envolve diversas áreas. Então, você tem uma área de risco, você tem uma área jurídica, que fazem a validação de quem são o que a gente chama de stakeholders, mas basicamente são os participantes de uma estrutura que a gente coloca dentro dos portfólios, né? E isso fez com que a gente se defendesse de situações que geraram riscos e prejuízos por conta de alguma ilicitude na forma de atuação, né? Com relação a pô, o que que é indispensável numa carteira estruturada, é muito difícil falar, porque existe Sim, um nível de customização muito alto, muito alto. Cada operação tem um perfil. O que a gente sempre coloca nas nossas avaliações quando a gente está falando de crédito estruturado é um pouco daquilo que eu mencionei. Primeira avaliação é a quantitativa. É você olhar aquele portfólio, você ver o comportamento daquela carteira, o que que é a tira esperada daquele portfólio e, principalmente, qual é a volatilidade de retornos esperados para aquele portfólio. Esse é o primeiro item, né? A gente vai descendo na análise e a gente chega nos sponsors daquela estrutura. Então, vou dar aqui um exemplo pensar você adquire um FDIC que compra uma carteira de uma única empresa, né? E a carteira é maravilhosa, tem uma inadimplência super baixa, mas o que acontece no meio do caminho é que essa empresa, por algum motivo, tem uma deterioração muito elevada. Pô, será que aquele recebível foi performado? Será que essa empresa quebrando ou tendo uma deterioração muito elevada, existe o risco do comportamento do cliente dele mudar? Será que existe o risco de fungibilidade? Ou seja, o cliente paga ele e só depois ele paga o fundo? Então, são coisas que eu acho que o mercado muitas vezes subestima e a gente acha que é fundamental para o êxito de uma estrutura, tá? Aí, enfim, acho que existe aqui toda uma avaliação sobre o nível de subordinação exigido, qual que é o retorno que se espera, dependendo se você está numa cota mezanino mais rasa, ou seja, com menor subordinação, ou você tem muita defesa através de uma subordinação super elevada. E uma coisa que também é super importante quem é o guardião dessa estrutura, né? Temos regulamento, temos os documentos, o estado da arte. Pô, será que eles estão sendo implementados? Tudo aquilo que rege aquela operação? Isso depende dos prestadores de serviço, né? Depende de um consultor especializado, depende de um agente de cobrança, depende eventualmente de um gestor mais ativo. Então, você ter essa avaliação qualitativa é super importante e eu acho que algumas vezes os gestores, buscando mais prêmio, abdicam de uma prestação de serviço de maior qualidade, justamente para ter um preço menor nesses custos atrelados à oferta, né? Então, é uma coisa que a gente coloca bastante peso quando a gente está olhando, tá? perfeito, ótimo. E Dani, um pouco nessa linha, olhando a questão do high grade, né? Quais são os dispositivos ou aquilo que você, na visão aí, né,
da Sul-América, da gestão, assim, é indispensável, né, na seleção desses ativos, olhando a parte até um pouco mais qualitativa, né? Você citou até o exemplo de algumas empresas, de Raizen. O que que é indispensável, assim, nesse processo de seleção desses ativos? Aqui, bastante diferente, né, do que o Eduardo comentou, a operação clássica, né, de uma debenture high grade, ela é uma operação sem garantia, né? Ela é uma operação clean, que a gente chama. É, passa a ter garantia só se é uma companhia mais fraca dentro de um grupo maior, então vai passar a ter a fiança da holding, né, do principal acionista, ou alguma fiança cruzada de uma operação mais forte, mas assim, a operação tradicional, comum de uma debenture, ela é uma operação sem garantia. Como é que a gente se protege dos gestores, né, das companhias investidas tomarem decisões e fugirem muito daquele rumo que seria o rumo esperado? A nossa forma de proteção, ela é uma forma através de cláusulas de escritura. Então, o que, que a gente considera, né, assim, como indispensável? Ah, se essa companhia trocar de dono, eu quero ter a chance de sentar e ver se eu gosto do dono novo. Ah, se essa companhia ela trabalha usualmente com um patamar de alavancagem de 3 vezes aquela capacidade de geração de caixa dela. Se ela extrapolar as 3 vezes, eu quero que ela sente comigo para ver se a gente entende que isso faz sentido ou não. Se ela deixar de pagar alguém, eu quero que ela sente e me explique o que está acontecendo para ver se eu quero ou não quero continuar. Eu acho que esses talvez sejam os grandes, né, assim, os grandes itens que a gente sempre exige, né? Acho que tem algumas, assim, acho que troca de controle, índices de controle de alavancagem, claro, deixar de pagar ou algum tipo de evento de crédito, mas tudo para dizer que assim, o máximo que a gente tem, eu falo, são proteções para nos permitir sentar à mesa com aquela outra parte, né, com a parte emissora, para a gente entender se ele fugiu muito ou não, ou se ele vai continuar conseguindo entregar o combinado, né? Eu acho que aqui, diferente da situação de garantias efetivas, que a gente pode ir lá, pegar a garantia, né, e transformar aquilo em dinheiro, onde a gente se protege através das escrituras ter uma chance de sentar para conversar. Agora, até assim, acho que um outro ponto, se você perguntar, né? Ah, então a gente não tem em carteira ativos high grade sem covenant financeiro, por exemplo, isso não é mais uma verdade, tá? Acho que isso era uma verdade, posso dizer, há uns 5 anos atrás. Então, o mercado de capitais brasileiro era praxe existir covenant financeiro em todas as emissões, e a gente passou a ver e aí, principalmente as companhias que acessam o mercado externo. Então, no mercado externo, essas mesmas companhias não têm restrição de covenant financeiro. Então, a gente está falando da Vale, da Suzano, até de Braskem, tá? Braskem usualmente emitia dívida sem covenant financeiro. Então, elas acessavam muito o recurso lá fora e falaram: não dou covenant financeiro para o meu investidor estrangeiro, tem uma ótima qualidade de crédito, também vou fazer isso no mercado local, tá? A gente começou a ver esse movimento acontecer, por enquanto, nos nomes mais de primeira linha mesmo, mas, de novo, eu falo, né? Nomes de primeira linha, eles são uma vez primeira linha, mas nada garante que eles serão eternamente primeira linha, né? Acho que o Braskem está aí também para dizer isso. Mas a gente já vê este movimento acontecendo, tá? Mesmo de covenant financeiro deixando de ser um praxe para as companhias de high grade. Então, acho que a gente vai acabar ficando mais com esses itens qualitativos como chance e oportunidade da gente sentar na mesa com as companhias. Perfeito, obrigado. Agora eu retorno a palavra aqui para a Ana. Daniela, falando um pouquinho aqui do risco mesmo, né? Quais os principais sinais que podem indicar uma deterioração dos emissores high grade, antes que isso reflita de forma mais clara nos spreads e nos ratings?
Ana, eu adoraria ter uma resposta bem objetiva, assim, uma receita, sabe? Então a gente olha para o ar e a gente vai ter essa resposta. Mas assim, eu falo, essa certamente é a parte mais desafiadora, mas é a parte mais de maior valor que eu enxergo de um gestor profissional, tá? É a capacidade dele de monitorar e de antecipar movimentos. Mas dentro disso, a gente vai ter o que que faz, né? Assim, o que que faz a diferença e quais são as luzes amarelas, as principais luzes amarelas para a gente que vão ser acesas ali nesse meio do caminho. Assim, posso falar até de exemplo prático que a gente teve, tá? Então, uma situação, por exemplo, a gente já foi credor de Aeris, que é uma companhia que faz pás eólicas. Então, lá atrás, eu acho que existia até um glamour, porque estava realmente um crescimento muito forte de toda a geração eólica no país, tinha muito espaço para crescer, porque o país era o país da energia renovável. Então, acho que existia todo, e assim, ela tinha todo um pipeline de entregas de novas pás para realizar. Então, assim, acho que o histórico fazia sentido, não tinha acionistas que, né, desabonassem o investimento, toda uma perspectiva de crescimento interessante, a gente fez o investimento. E aí, o primeiro trimestre que a gente foi conversar com a empresa, olha, era para você ter entregue isso, ah, não entregou, deu problema na linha. Ah, na segunda conversa, de novo, assim, para dizer o quê? A gente tinha muita frustração entre aquilo que tinha sido prometido versus aquilo que vinha sendo entregue, tá? Hum. Então, a gente realmente, assim, a gente ainda deu três trimestres ali de acompanhamento até chegar a uma conclusão, um momento que a gente falou, olha, a gente já deixou de acreditar naquilo que eles estavam voltando a prometer, tá? E isso para a gente, eu falo, é indiscutível. A gente trabalha com confiança, né? Então, essa é a moeda que a gente trabalha. Então, a gente precisa ter boas conversas e conversas em que a gente saia delas confiando, acreditando, né, nas próprias entregas futuras. E ali a gente fez um desinvestimento, eu falo, um momento ótimo, porque realmente depois da companhia, os números começaram a ser afetados por essa falta de capacidade de entrega dela, das pás, ela teve alguns problemas operacionais e a companhia realmente veio a ter que reestruturar a dívida. Tá? Então, ali, eu acho assim, um sinal é a não entrega daquilo que é prometido. É, Outro que eu falo também é o que ele exige. Ele sempre exige muita conversa e muito contato com os emissores. A gente já teve debênture de Ambipar, por exemplo. E ali também a gente tinha um desencontro de discurso. A gente tinha uma companhia que virava para os credores, falava que ia desalavancar, e para os analistas de ações falava que ia crescer e continuar comprando. A gente falou, a gente não pode ter de novo, né? Que eu acho que a questão, talvez o que mais nos acenda a luz seja a questão de confiança. Eu não posso ter a mesma pessoa tendo dois discursos num intervalo de tempo muito curto. A gente precisa confiar. Né? A gente tem todo um dever fiduciário aqui, uma responsabilidade por cuidar do dinheiro das pessoas. Então, eu acho que esses dois pontos para a gente são importantes, né? Assim, o que está sendo entregue versus o prometido. E eu poderia falar aqui também, eu acho que aí os mais óbvios, que aí né, as automações já nos fornecem, que é aumento de alavancagem, redução de margem. Eu acho que é a gente usar dados históricos, né? Mas que esses eu falo, eles são um pouco antecedentes, no sentido, eles já chegam no mesmo tempo para todo mundo já pode usar, e eles são números do passado, né? Não para frente. Para a gente acaba tendo mais valor o contato, a conversa. E outra coisa que para a gente é muito importante nesses monitoramentos é um cruzamento de informação. É eu falar com uma locadora de veículos e ela me falar, não, tá super fácil de eu vender veículos. Eu falo com a outra e falo, não, tá super difícil. Eu falo, tá fácil ou tá difícil, né? Uhum. Então, vocês estão vendendo o mesmo tipo de carro. Tem alguém aqui que não está me contando a história inteira. Então, de novo, eu acho que a gente cruzar para tentar antecipar. Eu acho que essa é a questão importante do gestor profissional e da gestão ativa. É que como é que eu faço, não só usando informação histórica, que, de novo, aí está todo mundo acesso, está todo mundo no mundo igual,
né? Como é que a gente faz para em outros tipos de contato, com outro perfil de informação, a gente poder se antecipar e enxergar algo que o mercado ainda não está enxergando. Acho que esse é acho que é o principal valor nosso aqui. Não esperar sair no jornal, que aí todo mundo já sabe, né? Pois é. Aí o preço muda, né? Aí você já, do tipo, talvez não seja mais nem interessante vender. Uhum, tá bom, obrigada, Dani. Eduardo, na sua opinião, o nível de pulverização da carteira de fundos high yield é suficiente para mitigar os riscos associados a esse segmento? Que aqui eu também vou dar uma resposta polêmica. Acho que também existe essa distinção do que é um fundo de crédito estruturado, ou seja, os ativos que ele tem são carteiras, pools de carteira extremamente diversificados, e você tem os fundos high yield, crédito high yield, que compram, vamos chamar de single names, operações corporativas de emissores com um perfil de risco mais arrojado, né? Para esse universo do corporativo, a diversificação ela é fundamental. É esperado que você tenha eventos de crédito numa carteira high yield, né? Isso é estatístico. Você olha a carteira de um banco que tem uma carteira super abrangente e você vai ver que aquele percentual é inadimplível. Isso é fato. Se você não tem diversificação, um eventual episódio isolado pode afetar de uma forma muito relevante a performance do fundo, como aconteceu com investidores que investem diretamente, né? Tem carteiras concentradas, tinham algum papel, né? Acho que a Raizen é bastante emblemática, e fez com que houvesse destruição de valor bastante importante. Então, para você minimizar esses eventos de cauda no retorno dos portfólios, a diversificação ela é fundamental. Quando a gente está falando em fundos de crédito estruturado, eu tenho uma visão que a diversificação ela não é um freelance. Quando você está adquirindo um ativo, você já tem um nível de diversificação bastante elevado e usualmente, quando você está falando de cota seniors ou mesmo uma cota mezanina, você já conta com uma proteção que te protege justamente dessa inadimplência histórica, estatística, vamos dizer assim, né? Então a gente tem uma preferência de ter mais convicção, mais proximidade e monitoramento com os ativos que a gente está comprando no portfólio. Então, dentro dos nossos fundos em que a gente compra majoritariamente carteiras, a gente tende a ter um nível de concentração um pouco maior. Uma coisa é o ativo, a outra coisa é o fator de risco, né? Acho que não adianta nos Estados Unidos, acho que é um bom exemplo. Eu sou um investidor e tenho investimento em todos os fundos de private credit. Mas você vai ver todos os fundos de private credit tinham leverage buyout em empresa de software. Então, no fim, o cara achava que estava diversificado entre gestores, mas na verdade não estava. Então, a gente tem muito cuidado tentar ter uma carteira diversificada por fator de risco. Então, a gente tem uma exposição em grandes empresas, em PMS, em crédito pessoal, eventualmente em home equity. Então a gente tenta fazer um blend justamente para, caso haja um setor que performe pior, que não está esperado, a gente tenha impactos reduzidos dentro do portfólio. E obviamente que as nossas convicções setoriais e mais macro elas se traduzem nas exposições por esse tipo de fator de risco. Então, eu mencionei que a gente tem uma visão menos construtiva para pessoa física, especialmente baixa renda, sem colateral. Então, isso se traduz com o quê? Nesse fator de risco, a gente tem uma exposição muito pequena, ou a gente exige um nível de convicção maior para fazer um investimento nesse tipo de ativo. Então eu descreveria dessa forma essas diferenças, né, entre
o que que é um fundo de crédito high yield e um fundo de crédito estruturado que compra ativos que já são carteiras diversificadas, tá? Tá ótimo, Eduardo. Devolvo para você, Alexandre. Legal. Bom, pessoal, é muito bom. A gente está chegando aqui no fim, né, do nosso episódio. E aí, acho que para fazer o encerramento aqui, né, primeiro para Dani, depois para o Eduardo, cada um nas suas respectivas classes aí, qual que deve ser o papel principal, né, no caso aqui do high grade, direcionando para a Dani, dessa classe na carteira, na composição da carteira de um fundo de pensão. E depois, Edu, na sequência aí você já emenda também a mesma pergunta, mas para high grade, para high yield, perdão. A gente enxerga uma classe que ela pode ser uma classe importante, né? A classe de crédito high grade dentro da carteira, né? De um fundo de pensão, pensando em carteiras com liquidez, né? Com uma liquidez bastante razoável, então, né? Produtos aí que vão girar entre o seu D0 e D45, D60 de liquidez, que vão buscar aí superar o CDI. Então, quando a gente vê produtos, né, que vão entregar o 100% do CDI, até algo entre CDI mais 1,5, a gente chama desse mundo high grade, que entendo que seja uma boa remuneração, né? A gente está falando aí praticamente 16% ao ano de retorno. Então, ela consegue, eu acho que é uma classe que consegue atender essa esse grupo aí, né, essa parte do recurso do fundo de pensão que vai buscar o retorno pós-fixado, com fundos que tendem a entregar. Se a gente pega histórico, são fundos que entregam sim rentabilidade acima de 100% do CDI, com uma liquidez bastante razoável e um perfil de risco bastante controlado. Então, é, eu acho que a gente vale entender, né? A gente já falou aqui que ele pode ter as suas volatilidades de curto prazo, mas isso que não tende a ser algo prolongado e que, de novo, né, a médio e longo prazo tem importante ter esse tipo de horizonte, ter um horizonte mais de médio e longo prazo para investir na classe, sim, para não ficar assustado, eventualmente, com alguma situação pontual que possa acontecer ali no meio do caminho. Tendo essa visão de médio e longo prazo, eu acho que é uma boa forma de você ir buscar aí e fazer essa sua alocação da parte pós-fixada da carteira. Perfeito, Boa. vai lá, Edu. E aí, complementando, falando do crédito estruturado, eu gostaria de fazer a comparação com o que a gente viu nos Estados Unidos, né? Acho que por mais que esses eventos recentes e midiáticos, né, sejam para investidores de varejo, fundos abertos, o private credit ele se desenvolveu muito, principalmente pela uma necessidade de seguradoras. De buscar um retorno acima das metas atuariais, com baixa correlação a riscos de mercado, e que podem contar com iliquidez, com um passivo de longuíssimo prazo, né? Inclusive, as grandes gestoras de private credit adquiriram seguradoras, que é uma forma bastante complementar de atuação, né? Então, acho que é um pouco da forma como eu vejo. Acho que que o crédito estruturado ele promove um prêmio atrativo e superior à meta atuarial das seguradoras. É, e a grande questão existe um passivo com capacidade para ter essa iliquidez? E eu acho que o papel dos fundos de pensão e previdenciários justamente tem esse papel de financiador de longo prazo. Então, eu acho que faz muito sentido ter um percentual relevante numa classe de ativo com retornos atrativos e líquida, é, e, e, e basicamente é isso. Ótimo. Pessoal, a gente então chega aqui ao fim, né, de mais um episódio do APEP On.
Então, gostaria de deixar aqui meu agradecimento especial aí ao Eduardo e à Daniela, né, que toparam aí o desafio, né, e disponibilizaram o tempo de vocês aí para estar conosco aqui. Deixar um agradecimento aí também especial para a Ana, né, que também topou o desafio de estar moderando aqui mais esse episódio. Agradecer também à diretoria da PEP, à diretoria da Squad de Investimentos também e à secretaria da PEP, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aí, né, pela discussão. E eu peço aí também para a audiência, né, que compartilhe esse conteúdo. Acho que é um conteúdo não só importante é, para o investidor institucional, mas para o investidor em geral, né, entender essas classes. Então, eu peço aí que compartilhe esse conteúdo, se inscreva aí no canal no YouTube e ajude a gente na divulgação desse trabalho. Então é isso, pessoal. Até a próxima.